Bom, pessoal, esse aparelho aqui que eu vou estar mostrando para vocês, ele veio de um aluno do curso de manutenção do celular inscrito aqui no canal André Cisp, que é o Guilherme. Ele resolveu enviar para nós, para a gente fazer uma análise mais profunda aí, para estar identificando o defeito do aparelho. Bom, sempre quando vocês forem pegar aparelho de qualquer cliente ou algum cliente que vale enviar pelo Correios, peça para enviar junto à consulta do e-mail. Ou, se o cliente chega na sua loja, faça a consulta do e-mail para você não ter problema com aparelhos roubados ou furtados, ok? Seja bem-vindo ao canal André Cisp. Dou aula há 14 anos, tenho grande experiência em consertos de computadores, notebook, aparelhos celulares, redes e eletrônica geral. Já formei milhares de alunos em cursos presenciais e online. Aqui no canal você encontra mais de 347 videoaulas, onde compartilho todo o meu conhecimento com você. Este é o canal André Cisp. Então olha só que legal. Ele nos enviou aqui a consulta do e-mail, imprimiu. Então aqui consta o e-mail do aparelho e não cadastrado. Aqui a data da consulta. Então maravilha. Ou seja, eu posso mexer com esse aparelho sem problema algum, porque é um aparelho que não tem aí o e-mail bloqueado, né? Não é um aparelho de roubo e furto. E lógico que a gente que conhece a pessoa, né, sabe a procedência, a índole da pessoa para estar enviando o aparelho aí para nós. E ele nos enviou uma observação. Está escrito aqui, informações do aparelho. O mesmo deu entrada com problemas no Wi-Fi e desligava frequentemente. Estão faltando parafusos e a tela está trincada. Ainda tem uma semana parado por causa do acidente, sou grato. Logo retomo o curso. Então esse aluno aqui, ele sofreu um acidente de moto. Comprou o curso, começou a fazer e pegou esse aparelho e devido a esse acidente aí atrasou praticamente o serviço dele. E aí ele nos enviou para a gente dar uma analisada e tá verificando aí. Existem alguns problemas quando você pega aparelho de outros técnicos ou de outras assistência ou de um cliente que é função, né? Muitas vezes o que está descrito no papel ou que o cliente informa, você não vai se deparar durante os testes, ok? Então aqui está, o aparelho está aqui, aqui está a bateria. Então olha só que legal, ele mandou a bateria separada. Então essa bateria, esse aparelho aqui, ele é um Moto G2. Então essa bateria, ela tá um pouquinho surradinha, né? Um pouquinho, tá um pouquinho feia, mas não significa que ela esteja ruim. Então a bateria do aparelho Moto G, você vem aqui, ó, o polo da esquerda e da direita, com o multímetro nós vamos verificar a tensão para ver se está ok. Muitos aparelhos que não ligam, pode ser por causa da bateria. A bateria abaixo da tensão de processamento e aí o aparelho não liga. Então nós vamos fazer o teste, se a bateria estiver com essa tensão abaixo do processamento, né, que o celular ele não consegue ligar, né, ele não tem um sinal para ligar, nós vamos fazer a ativação. Se ela estiver boa, a gente vai deixar ela de lado e vai prosseguir com a análise do aparelho. Então aqui consta o aparelho, vamos abrir aqui. Guilherme aí mandou muito bem embalado o aparelho. Bom, aqui está o aparelho, é um Motorola Moto G2 XT1069. Está sem a tampa traseira, faltando alguns parafusos. Ó, já foi mexido aqui para uma outra assistência. Dia 3 de maio de 2017. Tela trincada. Então creio que esse aparelho aí vai trazer algumas surpresas para nós, certo? Então antes de mexer nele, vamos verificar aqui se a bateria está ativada. Vamos colocar o multímetro aqui na posição V tracinho, que é a tensão contínua. Tá, colocamos aqui. E a gente vem aqui, ó. Colocamos uma ponta aqui do lado esquerdo, a outra do lado direito. Então essa bateria, deixa eu inverter aqui. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Não tem problema se você inverter, ele vai dar tensão, mas vai dar aí negativa. Então nós temos
3,9 volts. Então essa bateria eu não preciso fazer ativação. Está ok, então vamos partir para a análise do aparelho, ok? Vamos desligar aqui o multímetro. Então esse aparelho ele veio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Estão faltando 2, 4, 6, 8 parafusos. Vamos remover aqui os parafusos que tem no mesmo. Após remover a tampa traseira, você vai fazer o quê? Vai guardar os botões. O botão de power e os botões do volume, ok? Se a bateria ela estiver conectada aqui, você vai desconectar. Dependendo do aparelho celular, use espátula de plástico, tá? Nunca usar a de aço alumínio, porque você vai estar mexendo no local que tem a bateria, que tem energia na placa, então a espátula de plástico, ok? Aqui eu vou desconectar essa borrachinha que está aqui no flat aqui da frontal. Esse aparelho aqui ele é frontal completa, então muito cuidado com essa trava aqui, ela é de plástico e muito sensível. Se você danificar, dá para fazer o reparo também, só que aí você tem que ter já as práticas, conhecimento mais avançado nessa parte aqui, ok? Então removi. Nós temos aqui a câmera. Vamos remover aqui. Aqui é só puxar para cima e pronto. Então essa tela está quebrada, né? Não serve mais. Vamos deixar aqui a câmera, o aparelho. Bom, agora vamos retirar aqui a blindagem. Antes vamos retirar aqui os slots. Aqui eu tenho o Vibracal, os slots de chip, cartão de memória. E essa placa ela tá com essa blindagem aqui. Após o reparo você deve colocar a mesma, tá? Essa blindagem ela tem função na placa do aparelho. Então vamos remover aqui a blindagem desse lado e também do outro lado. Bom, então aqui está a placa. E aí o que eu vou fazer? Nós vamos colocar tensão nela utilizando aí a nossa fonte de bancada, ok? Essa é a fonte de bancada que eu utilizo para fazer a reparação aí de placas de equipamentos. Essa fonte ela trabalha aí no máximo 30 volts em sua tensão e a sua corrente vai até 5 amperes. Ah, mas é muita coisa para celular? Sim, porém aqui nós não fazemos somente conserto de aparelhos celulares. Trabalhamos também com conserto, reparação de placas-mães de notebook e placas-mães de desktop. Ao ligar a fonte, você vai ver aqui os dois visores, o da corrente e o da voltagem. A voltagem nós colocamos 19 volts. Estava trabalhando com a placa de notebook, então na última utilização foi ajustado aí para 19 volts a tensão, para alimentar uma placa de notebook. No caso de aparelho celular, nós vamos reduzir, tá? Você não deve aplicar nunca essa tensão numa placa de celular. Antes de você usar a fonte de bancada numa placa, num componente eletrônico, em algum aparelho, em algum setor da placa, você tem que conhecer as tensões que essa placa trabalha, que esse aparelho trabalha, que esses componentes trabalham, ou que aquela parte do circuito trabalha. Porque se você aplicar a tensão errada, você vai danificar a placa, ok? Muitos costumam colocar aí 2 volts para acompanhar o consumo de corrente e aumentando gradativamente até 4,5, ok?
Aqui eu vou colocar em 3.7 e já vamos fazer a aplicação na placa do celular. Então, se você não tem uma placa ativadora de bateria igual o professor Luiz utiliza no curso, eu não tenho aquela placa. Então, olha só, as garrinhas da nossa fonte. Está vendo? Não são tão finas assim. Então, se você tiver essas garras da fonte de bancada bem fininha, fica melhor para você trabalhar. Então, eu vou colocar a preta no ponto de terra da placa e a vermelha nós vamos colocar lá no positivo da placa para fazer a alimentação e vamos acompanhar aí o consumo da corrente, ok? Estamos aqui com a placa, a ponta preta da fonte de bancada vamos colocar em um ponto de terra, vamos colocar aqui, ó, em volta do conector de carga, que é terra, e a ponta vermelha nós temos que colocar aqui no positivo, que é esse pino aqui de baixo, onde entra aí os 3.7 volts. Vamos aproximar aqui. Então é esse pino aqui, ó, que eu vou estar colocando ele. Porém, a ponta, ela é muito grossa. E se eu colocar aqui, ela vai encostar no terra, encostar em outros terminais. Então o que nós vamos fazer? Com a pinça, você vai pegar essa ponta da fonte e vai colocar na pinça. E aí, com a ponta da pinça, você vem aqui e você consegue alimentar a placa. Tá? Então você vai fazer isso aqui, ó, você vai encostar. Ó, você vai pegar a ponta vermelha e vai encostar aqui. Ok? E vai acompanhar na fonte de bancada se tem ou não consumo de corrente. Vamos lá. A placa vai ser alimentada com uma voltagem de 3.7. Vamos colocar aqui a ponta da pinça no conector positivo da placa, no pino positivo do conector. A corrente ela está em 0.31 amperes, 310 miliamperes. Será que alguma coisa vai esquentar aqui na placa? Então nós vamos fazer um simples cálculo. Estou com a calculadora aberta e vamos fazer o cálculo para descobrir qual que vai ser a potência dissipada. Então vamos pegar aqui 3.7 vezes 0.30, não lembro agora. Vamos colocar 33 miliamperes. Para você descobrir a potência, você faz o quê? Tensão vezes corrente, voltagem vezes corrente, que é a tensão vezes a amperagem. Então eu peguei os 3.7 que deu lá no visor da fonte, que é o que nós estamos alimentando a placa, vezes a corrente de consumo, tá? Em miliampere. Então vai dar 1,2 watts, uma potência aí que vai dissipar calor em alguma parte da placa, ok? Bom pessoal, voltando, a ponta preta está aqui no terra. E a vermelha eu vou colocar de novo aqui no positivo, ó, 0.31. É um consumo baixo, mas alguma coisa vai dissipar calor. Se o consumo da corrente fosse 0,0 alguma coisa aí, um consumo muito baixo, a gente poderia desconfiar de software. Então quando a placa ela não liga e não apresenta consumo ou o consumo é muito baixo na fonte, nós podemos desconfiar aí do software. Muitos problemas são solucionados fazendo o software. Então vamos alimentar essa placa novamente e vou dar aqui o power. Ao pressionar o power, a placa ela faz um barulho e a corrente não aumenta. Vocês não vão conseguir ouvir o barulho. Eu estou ouvindo aqui o barulho. Ao pressionar aqui o botão power, existe um barulho. Normalmente, quando você escuta um barulho na placa, ela tem um consumo de corrente, não liga, estou pressionando o power e você escuta um barulho,
é algum CI, algum componente que está com fuga de corrente. Então existe essa fuga de corrente, ok? Bom pessoal, voltando aqui ao vídeo, eu conversei com o cliente, o Guilherme, informei para ele que a placa dele está com consumo de corrente sem ligar, um consumo que não era para ter. E ao pressionar o botão de ligar, algum dos CIs aqui faz barulho. E ele me informou algo muito triste, algo inaceitável. Se eu soubesse disso, eu nem tinha pegado esse aparelho. Ele relatou que o cliente abriu o aparelho celular e colocou o secador de cabelo. Provavelmente o cliente deu uma pesquisada, porque o que relata aqui no papel, que são problemas no Wi-Fi e o aparelho desligava frequentemente. E aí o cliente abriu o aparelho e colocou secador de cabelo na placa, jogou secador de cabelo. E o secador de cabelo, o ar dele é muito forte. Então provavelmente algum CI de solda BGA está com essa fuga de corrente. Ao aproximar o ouvido, dá para verificar que vem dessa parte aqui. Aí eu estou desconfiando do Power Manager, CI de Power Manager, ok? Como o barulho está vindo dele, provavelmente é ele que está dissipando calor. Antes de eu usar o congelante, vamos colocar aqui o nosso multímetro na escala de bip. Tá, ele vai emitir aí o sinal sonoro. E vamos aqui em cima de alguns capacitores. Ó, esse capacitor aqui não era para fazer esse bip, tá fazendo. Tá aqui do lado esquerdo do Power Manager. Esse aqui abaixo não tá apitando. Deixa eu ver esse aqui do lado. Ó, mais um apitando, temos dois aqui. 3. Deixa eu ver esse aqui. Então nós temos vários capacitores em volta aqui do Power Manager. Aqui está o Power Manager, em volta dele nós temos aí vários componentes como bobina, capacitores, temos um cristal aqui também. Então em muitos casos que o aparelho não liga, você trocando algum desses componentes, o aparelho volta a funcionar. Provavelmente o secador de cabelo, quando foi jogado na placa, deve ter danificado o Power Manager. Ah, uma ressolda de Power Manager vai resolver? Não, não vai resolver nesses casos. Somente você fazendo o replace, que é a troca do mesmo. Você vai ter que rebalar ele e fazer esse replace. Como que eu sei que é o CI de Power Manager? Vários capacitores em volta estão em curto. Então quando vários em volta estão em curto, o problema está aqui no CI que está entre eles, né? Os capacitores que estão à volta nele, aqui no centro você tem o CI. Então o que nós vamos fazer? Vamos usar o congelante para ver qual que é o primeiro componente que vai se manifestar com calor. Se for ele, a gente tem aí 100% de certeza que é o Power Manager dessa placa. Então vou desligar aqui o multímetro. Então eu vou colocar aqui o congelante. O congelante ele é muito caro, você tem que usar ele em aparelhos mais caros. Só vou usar nessa placa para mostrar para vocês, ok? Nós estamos fazendo um estudo, uma análise. Então vamos lá. Aí, ó. Congelou. Tá vendo? Vamos aplicar aqui. E olha só quem está se manifestando. Quem descongelou primeiro? O Power Manager. Em volta, ó, tá congelado e aqui o Power Manager já se manifestou.
Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês, quando forem pegar um aparelho de um cliente, fazer a consulta de e-mail, fazer a ordem de serviço, e aí você vai fazer uma análise para estar passando o orçamento para ele. Dependendo do que o cliente fala, você já tem uma noção. Então, no caso do Guilherme, se ele tivesse me dado mais informações, né, não sei se foi o cliente, se foi ele, enfim, mas ele falou que foi o cliente que jogou aí o secador de cabelo, eu não teria pegado essa placa aqui, não teria pegado esse aparelho, né, porque tempo é dinheiro na bancada. Então, o celular é muito complicado, porque cai na água, queda, e o cliente, ele omite essas informações de nós. Então vai ter casos que você vai pegar aparelhos que não ligam. Muitas vezes é um software. Você colocou na fonte, não tem consumo de corrente, consumo muito baixo, você sabe que a potência ela vai ser muito baixa e não vai dissipar calor. Você faz um software, resolve. Muitas vezes você pega um aparelho que não está ligando, e ao ligar na fonte de bancada, o consumo de corrente vai lá em cima, você já identifica um capacitor, você faz a troca. Então tem muitos reparos que são muito simples e fácil. Outra coisa que me fez desconfiar do Power Manager foi o barulho. E olha só, se você alimentar aqui a placa com a bateria e pressionar o botão, ele faz o barulho também. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o microfone aqui em cima, vou pressionar o botão. Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, mas vamos fazer esse teste, ok? Ó, coloquei o microfone. Vou pressionar o botão agora. Soltei. 1, 2, 3, vou pressionar. Soltei. Então o barulho ele vem daqui. Então nós conseguiríamos identificar o defeito sem precisar da fonte de bancada. Abriu o aparelho, colocou a bateria, pressionou, opa, alguma coisa está fazendo barulho, tem aí uma fuga de corrente. Bom, pessoal, eu fiz essa análise para vocês verem que nem tudo que a gente pega a gente consegue consertar. Então, no caso desse Power Manager, eu não faço a troca. Fui aqui em vários técnicos na minha cidade. Nenhum faz a troca também. Não encontrei ninguém que queria fazer o conserto dessa placa. O professor Luiz falou que não faz. Só faz ressolda. Né? Ressolda é bem simples de fazer. E eu fiquei com receio de tentar fazer a troca, porque muitas vezes você troca o Power Manager e o problema continua em algum outro setor da placa. Então, aparelho que já foi mexido, já passou em outras assistências técnicas, né? Tá com relato aí que o cliente utilizou o secador de cabelo. Então, esse vídeo serve como lição para vocês ficarem atentos nos aparelhos que você pega e tentar obter o máximo de informações desse aparelho, porque a análise vai ser feita em cima de várias informações que o cliente passou para você. Em muitos casos, aparelhos que não ligam, um simples software resolve. Em outros casos, a troca de um capacitor, uma ativação de bateria, um botão power. Em outros casos, nós pegamos aí um CI BGA com fuga de corrente. É um caso mais complicado, né? Uma parte mais avançada aí, de análise, até mesmo para estar fazendo a troca, né? Tá rebalando aí esse CI. Você tem que ter o stencil correto, né? Refazer ali as esferas de solda e soldar e ter a sorte do aparelho voltar a funcionar. Porque eu falei, possa ser que alguma outra parte do circuito foi danificada também, né? De início, com a fonte nós conseguimos identificar defeito no Power Manager, mas após a troca por outro bom, pode ter mais alguma surpresa, ok? Espero que tenham gostado da aula. Na descrição do vídeo eu vou deixar o nosso site, manutençãodocelular.com.br. Então, para quem quiser aprender mais, acessa aí o nosso site. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos.
Até a próxima! Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho. Até a próxima!